tudo bem? Meu nome é Lindolfo, sou aluno de Relações Públicas do 7º período. Estamos aqui em mais um episódio do RP na Prática. E o episódio de hoje a gente vai desenvolver uma conversa sobre o que o Relações Públicas produz como conhecimento. Então, vamos receber aqui uma convidada muito mais do que especial. Ela é professora do Departamento de Comunicação do curso de Relações Públicas aqui da Universidade Federal da Paraíba. Ela é doutora em Ciência da Informação pela UFPE, ela é mestre também de Ciência da Informação pela UFPE e tem uma trajetória incrível e tem ainda mais especialização em Ciência de Dados. Além de toda essa formação, ela é pesquisadora e atua em temas como empoderamento feminino, igualdade de gênero, memória, redes sociais, desinformação e humanidade digital. Então, dê as boas-vindas para a nossa professora Ana Raquel. Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Estou muito feliz de estar aqui no LARP, mas especialmente na UFPB. Depois de toda a trajetória, retornar à casa UFPB é gratificante para mim, é a realização de um sonho. Então, estar aqui participando desse podcast também é bem importante para mim. Começar, a professora já tem uma bagagem bastante consolidada na nossa área. Enfim, eu quero perguntar como a professora enxerga a importância dos estudantes, principalmente de relações públicas, de tomarem a frente de projetos de comunicação práticos, integrados, como é o caso do LARP. Eu acho extremamente importante porque nas disciplinas a gente discute e a gente consolida a base teórica, mas são projetos como esse, como o LARP, como projeto de pesquisa, projeto de extensão, que a gente consegue colocar em prática o que a gente vê na teoria, né? Então a gente discute, a gente desenvolve outras habilidades, como por exemplo, participação em equipe, liderança, gestão de projetos, planejamento estratégico. Então a gente consegue lidar com casos reais a partir do embasamento teórico que a gente vê em sala de aula e tem essa possibilidade então de testar novos caminhos e novos horizontes. Esses dias atrás, tivemos um congresso bastante importante da nossa área de comunicação, que foi o Intercom Nordeste. Nós dois participamos do congresso. Então, eu queria perguntar para os estudantes que estão, principalmente no início do curso, e ainda se sentem um pouco perdidos sobre o que é Intercom, Abraconcorp e outros congressos da área, como a professora definiria o papel desses eventos e o que eles movimentam na nossa área? Eventos faz parte da comunidade científica, é uma possibilidade de troca de conhecimento, de troca de relacionamentos também e de divulgação científica, que é muito importante. Então, para os estudantes, desde o primeiro período, é muito importante participar para ver novas pesquisas, analisar quais são as tendências em comunicação, principalmente, o que está sendo discutido, testar novas metodologias, treinar, por exemplo, a fala, a dicção, a apresentação, receber feedback também de outras pessoas que estão pesquisando assuntos semelhantes, ter novos olhares sobre pesquisa. Então, é um momento muito importante, e tem todo ano, então é muito importante essa participação dos estudantes para que conheçam novas pesquisas também e testem também novos conhecimentos. Além da construção de relacionamento e de network que se faz lá também nesse ambiente. Muitos alunos, eu acho que eu coloco como experiência própria, fica com aquele frio na barriga, aquele nervosismo na hora de apresentar. Você vai apresentar para pessoas que você não está acostumado a estar, então numa sala que você não conhece ninguém. Então eu queria saber, como orientadora, qual o principal conselho que você dá para esses estudantes a dominarem a questão do nervosismo na hora da apresentação dentro do congresso para diversos estudantes que não conhecem, professores, doutores. O nervosismo ele é super comum. E se você, por exemplo, entrar numa sala de discussão de algum GT, você vai ver que vai estar 90% ali nervoso com aquele ambiente, né? Isso não é ruim, assim, isso mostra um respeito de que você tratou aquele ambiente como algo importante para você, você vai apresentar algo importante, então você fica nervoso para que você faça uma boa apresentação, né? É super comum, assim, eu me lembro da minha primeira apresentação que eu estava extremamente nervosa e, por exemplo, ainda nesse momento, depois de toda uma trajetória, ainda há momentos de nervosismo em algumas apresentações, em alguns debates, por exemplo. O maior conselho que eu recebi, que eu passo, é que é aquela frase clichê, assim, ninguém sabe mais do seu trabalho do que você. Então, é você se preparar. E eu acho que quando você se prepara, que você estuda, que você tem conhecimento daquilo, você se torna muito mais seguro, já que você realmente estudou para aquilo. Além de outras coisas, como, por exemplo, ensaiar a apresentação, testar o tempo, testar possíveis perguntas, testar e ensaiar com sua orientadora, seu orientador também. Eu acho que vai te dar mais confiança para quando chega um momento, você só repetir aquilo que já foi ensaiado outras vezes. Então, eu acho que o ensaio e a segurança são os pontos primordiais, assim, para esse momento, para tentar aliviar o nervosismo, embora ele vá aparecer de toda forma. Olhando para o outro lado da mesa,
quando você está na banca avaliadora e faz perguntas aos participantes, aos estudantes, qual é o principal objetivo desses debates que é proposto logo após a apresentação e como as perguntas ajudam os alunos a amadurecerem ainda mais o projeto de pesquisa. Defende na classe aqueles professores que ficam lá na banca, né, e todo mundo deve odiar aí. A gente não tá lá para apontar erros. Então a gente não vai lá, nossa, deixa eu pesquisar aqui onde foi que ele errou para chegar nesse momento e apontar o erro, tá? São chamados de mediadores, essas pessoas que são escolhidas para estar lá. Inclusive no GT de IRP a gente teve um graduado em IRP, que era Davi, graduado aqui, estava lá coordenando o GT de comunicação também. Isso é bem importante para mencionar. Mas o papel deles é tentar trazer também novas perspectivas do seu trabalho. Então, às vezes você já leu tanto esse trabalho, seu orientador já leu tanto, que fica com a visão, já não consegue mais nem perceber novas possibilidades. Então, a partir da perspectiva dele, ele consegue trazer algumas sugestões para você, por exemplo, de metodologia que você pode aprimorar, trazer algumas pontuações de referenciais para você utilizar no seu trabalho. Então, não é de apontar erros, mas é de sugerir melhorias para trabalhos futuros, para novas pesquisas também lá. Então, a gente não está lá para lhe julgar ou para dizer que você errou, enfim. É justamente desse intuito de tentar te ajudar para novas pesquisas. Então, além dos slides e das salas de apresentação, muito se fala sobre o network, né, em congressos. Então, como esses eventos ajudam a abrir portas para parcerias, projetos e contatos para o futuro profissional dos estudantes. Esses congressos, a gente, por exemplo, o Intercom, a gente tem os congressos regionais, então tem a galera do Nordeste em peso. E é muito importante porque a gente pensa, por exemplo, em pós-graduação. Então, a gente sai de pensar somente na UFPE, mas pensa numa possibilidade de uma pesquisa que está sendo desenvolvida na UFPE, na UFAL, em Sergipe, por exemplo. Então, a gente sai lá pensando em novos projetos de pesquisas, pensando em novas possibilidades de pós-graduação e também pensando em relacionamento de amizade também. Então, o Intercom, por exemplo, promove eventos para que a gente se confraternize, para que a gente crie também laços de amizade que também são importantes para a nossa vida, né? A vida é muito mais do que um currículo Lattes, enfim, completo. Esses laços são muito importantes para nosso futuro também. E a gente também pensa em possibilidades também de profissionais também. Então, lá a gente também consegue ver, por exemplo, gente que trabalha em algum lugar e aí lembra da sua pesquisa e te indica, te adiciona no Instagram e depois pode te indicar para um trabalho futuro, um projeto futuro. Então, assim, a gente sai, se a gente aproveitar do fato e viver de fato o evento como Intercom, Abracop, enfim, qualquer que seja os outros, eu acho que a gente sai com a bagagem, além dessa bagagem de conhecimento científico e teórico, mas assim, uma bagagem de pessoas que vão ser muito importantes. E isso já começa geralmente quando a gente sai. Então, por exemplo, aqui na UFB sai um ônibus para lá. Eu me lembro que quando eu entrei na universidade, no meu primeiro período, a gente foi para Salvador. E aí, assim, foi uma viagem terrível, a pior viagem da minha vida no ônibus. Era uma viagem que era para durar 12 horas, durou 24 horas. Mas, assim, as pessoas que estavam nesse ônibus fortaleceram muito a amizade, porque a gente passou por perrengues, enfim, por todas as situações que também nos fortaleceram enquanto amigos também. Então, vivenciar isso também faz parte da trajetória acadêmica, assim, de conhecer, de pegar um, sair de madrugada, enfim, chegar na universidade cansado e viver, e depois ir para bar, depois ir para restaurante juntos. Isso também é muito importante, porque, por exemplo, eu estava com essa amiga do P1 que ela fortaleceu muito a amizade, a gente foi junta e hoje somos, assim, amigas. Hoje ela está em outro concurso também. Mas, assim, a gente virou amigas para além disso também. E eu acho que essa viagem específica, esse perrengue também contribuiu para que fortalecesse isso também. Além de, por exemplo, conhecer outras pessoas, outros projetos, pesquisas na Bahia, por exemplo, e querer participar, se envolver também. Eu acho que é muito importante essa construção. E ainda existe um senso comum de que relações públicas é uma área ou puramente técnica ou voltada apenas sejam para a execução de eventos. Como a pesquisa científica apresentada nesses congressos prova que o relações públicas produz ciência de verdade. Então, com método, teoria e, além de tudo, impacto social. A gente começa porque a gente tem um objeto de estudo que é extremamente complexo, né? A gente trabalha com públicos, né? E públicos demanda, por si só, pesquisa e estudo. Eu não consigo trazer uma comunicação que seja eficaz para esse público se eu não entender quem é esse público. Então, relações públicas, em sua essência, ela já tem essa base científica de pesquisa, de planejamento, de pensar quem são esses públicos, de pensar qual é o contexto da organização, qual é o contexto da comunicação que eu vou lidar. Então, a gente aqui é uma graduação de 4 anos e meio,
que se dedique, a gente se divide em blocos para estudar esse público e a gente conseguir pensar na comunicação nessa parte mais técnica, que eu acho que todo mundo gosta, mas essa parte técnica ela chega depois que a gente já tem o embasamento do que faz a comunicação. Então, para quem é essa comunicação? Quem são essas relações públicas que a gente quer formar? Porque a parte técnica em si ela é importante, obviamente, mas ela não se sustenta sem esse embasamento teórico que a gente tem aqui. E é a partir de pesquisa que a gente consegue chegar lá. Então, a gente vai criar um programa de relações públicas ou um artigo, por exemplo, a gente precisa fazer essa pesquisa de conhecer, de diagnosticar, de planejar e de trazer esse embasamento teórico para que sustente essas ações de comunicação. Então, de que forma os laboratórios de pesquisa e extensão, como o LARP, principalmente, que é esse ambiente voltado para a pesquisa, que o LARP, acho que como a professora já comentou, é um ambiente que vai muito além de um simples laboratório que tem computador. É um laboratório, um ambiente que permite esse fluxo de construção e de conhecimento. Então, como o LARP funciona como essa ponte, né? De apoio para o aluno começar a produzir conhecimento ainda na graduação. Eu acho que a ideia do LARP é justamente isso, assim, ele serve como uma possibilidade do aluno testar. Então, muitas vezes, antes de entrar no mercado de trabalho, e lá você tem que fazer para valer, o LARP te proporciona que você teste essa metodologia. Então, a gente aprende e aqui a gente vamos testar, vamos criar um projeto, vamos gerir esse projeto, vamos planejar, vamos discutir ideias aqui com outros estudantes, já que é um espaço que, além dos computadores, a gente tem mesa para discutir também. Então, a gente vai trazer ideias e vai ver se essa ideia ela funciona ou não. Mas eu acho que a essência justamente é poder testar. Então lá proporciona esse ambiente para que os alunos testem o que eles aprenderam para ver o que de fato funciona ou não. Então tenha novos experimentos, tenha novas experiências a partir desse ambiente que é um ambiente educativo também. Além de ser um espaço para os professores, né, para nosso corpo docente também testar metodologias e testar didáticas também aqui com os alunos. E é isso. Então, para encerrar esse bate-papo, que foi super produtivo, eu queria que a professora me resumisse a experiência de vivenciar um congresso em apenas uma palavra. Então, qual seria? Eita, essa difícil aqui. Eu acho que Pode ser uma frase. eu acho que eu acho que transformação, mas ela é só meio coach, né? Eu não gosto muito, mas eu acho que ela seria de ampliar horizontes. Eu acho que eventos, ele amplia horizontes, como eu te disse, né? A gente tem outras perspectivas, visões diferentes de pessoas de outros lugares do mundo. A gente vê que a nossa pesquisa ela pode melhorar e muito ainda. E também amplia horizontes em relação a amigos também, a construção de amizade, de possibilidades. Eu acho que congresso amplia e nos amadurece enquanto pessoa, enquanto pesquisador, enquanto profissional também de relações públicas. É isso, gente. Então, professora, muito obrigado por aceitar esse convite e pela participação. Então, a visão que a professora trouxe se alinhou também. Espero que esse bate-papo tenha ajudado, principalmente outros alunos que nunca participaram de congressos, nunca tiveram essa experiência, a cogitar, pelo menos participar, ter essa ideia para crescer, trocar, construir ainda mais esse sentimento coletivo e levar adiante a produção de relações públicas que nós amamos tanto. Então, agradecemos demais, peço que compartilhem esse vídeo, curtam, compartilhem, subam, comentem qualquer outro tema de episódio que vocês quiserem, certo? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.